Existe uma pergunta que a maioria das pessoas nunca faz, porque parece impossível demais. E se o trabalho mais importante que você faz pela sua prosperidade não acontece enquanto você está acordado, mas enquanto você dorme? E se as horas que você passa inconscientemente processando, reorganizando e preparando sua mente são exatamente as horas que determinam o quanto de abundância você vai atrair no dia seguinte? Isso não é pensamento mágico. É o que os estoicos descobriram há mais de 2000 anos e o que a neurociência moderna está apenas começando a confirmar com dados concretos e mensuráveis. Marco Aurélio não era apenas o homem mais poderoso do mundo. Era um estudioso obsessivo do funcionamento da mente humana. Ele escreveu em suas meditações: a qualidade dos seus pensamentos determina a qualidade da sua vida. E ele não estava falando apenas dos pensamentos que você tem acordado. Estava falando do estado mental que você carrega para o sono e que o seu cérebro processa nas horas seguintes sem que você perceba conscientemente. Pensa no que isso significa na prática. Você tem aproximadamente 8 horas por noite em que o seu cérebro está trabalhando sem parar, processando informações, consolidando aprendizados, reorganizando padrões, fortalecendo conexões neurais, criando associações entre experiências que durante o dia ficaram desconectadas. Esse trabalho acontece independente do que você faz antes de dormir. A questão não é se acontece, é o que você alimenta esse processo antes de entregar seu cérebro para ele. Sêneca, que acumulou uma das maiores fortunas de Roma sem herdar nada e sem corromper ninguém, tinha um ritual noturno que praticava com a mesma consistência que tratava seus compromissos mais importantes. Antes de dormir, ele examinava seus pensamentos, alinhava sua mente com seus valores e criava intencionalmente o estado mental que queria que seu inconsciente processasse durante a noite. Ele entendia que a mente que dorme bem preparada acorda diferente. Vê oportunidades que a mente mal preparada não enxerga. Toma decisões com uma clareza que a mente exausta simplesmente não tem acesso. A maioria das pessoas alimenta esse processo noturno com o pior tipo de conteúdo possível. Rola o feed por horas consumindo notícias negativas, comparações que geram ansiedade e entretenimento vazio que não transforma nada. Depois fecha os olhos e o cérebro passa 8 horas processando exatamente esse material. E acorda no dia seguinte pesado, ansioso e sem clareza, exatamente como foi dormir. O ciclo se repete dia após dia, sem que a pessoa perceba que está desperdiçando o recurso mais poderoso que tem disponível. Os estoicos faziam o oposto, com precisão, intenção e consistência que transformava cada noite num investimento na prosperidade do dia seguinte. Hoje, você vai aprender os 10 segredos estoicos que preparam sua mente durante o sono para atrair dinheiro e prosperidade de formas que vão surpreender você. Cada segredo tem base em filosofia testada por séculos e aplicação prática que você pode começar ainda hoje à noite. E quando você combina todos os 10 de forma consistente, cria um sistema que trabalha pela sua prosperidade 24 horas por dia, inclusive e especialmente nas 8 horas que você passa dormindo. Antes de mergulhar nessa sabedoria que pode mudar sua vida financeira para sempre, preciso que você faça algo agora. Aperta o botão de curtir. Isso me diz que você está pronto para transformar não apenas seus dias, mas também suas noites. Escreve nos comentários: minha mente trabalha pela minha prosperidade enquanto eu durmo. Compartilha com alguém que trabalha muito, mas não vê o dinheiro crescer na proporção do esforço, porque talvez o problema não seja o dia, mas a noite. Se inscreve no canal porque estamos apenas começando essa jornada juntos.
E, por favor, não pula nenhuma parte desse vídeo, porque cada segredo se conecta com o próximo de uma forma que só faz sentido completo quando você vê o quadro inteiro. Número 1. O inventário noturno da prosperidade. Sêneca tinha uma prática que poucos conhecem, mas que ele considerava mais valiosa que qualquer reunião de negócios ou decisão financeira que tomava durante o dia. Todas as noites antes de dormir, ele fazia o que chamava de exame da consciência. Mas não era um exame comum de arrependimento ou culpa. Era um exame estratégico voltado especificamente para entender sua relação com a prosperidade naquele dia específico. Ele escreveu sobre isso com uma clareza que impressiona até hoje. Quando a luz foi removida e minha esposa adormeceu, examino meu dia inteiro e revejo o que disse e fiz, não escondendo nada de mim mesmo. Esse exame incluía invariavelmente perguntas sobre dinheiro e valor. Como gastei hoje? Cada real que saiu foi uma decisão consciente ou um impulso não examinado? Criei valor real para alguém ou apenas consumi o que outros criaram? Tomei alguma decisão financeira pelo medo em vez de pela clareza? Houve alguma oportunidade que passou pela minha frente e que eu não reconheci no momento? Essas perguntas não eram autopunição. Sêneca era absolutamente preciso sobre isso. O objetivo não era se sentir culpado pelos erros financeiros do dia. Era extrair a informação deles antes de dormir para que o inconsciente pudesse processá-la durante a noite e apresentar soluções que a mente consciente cansada não conseguia encontrar. Existe uma razão neurocientífica para isso que Sêneca intuía, mas não podia nomear com a linguagem científica que temos hoje. O hipocampo, região do cérebro responsável pela consolidação de memórias e extração de padrões de experiências, é especialmente ativo durante as fases de sono profundo. Quando você examina conscientemente uma experiência antes de dormir e faz perguntas específicas sobre ela, está essencialmente enviando uma instrução ao seu hipocampo. Processa isso com prioridade, encontra padrões, faz conexões que minha mente consciente não fez, traz insights que posso usar amanhã. E frequentemente você acorda com clareza sobre algo que estava confuso, não por acaso, não por magia, mas porque seu cérebro fez o trabalho que você pediu para ele fazer enquanto você descansava. Quantas vezes você já foi dormir com um problema sem solução e acordou sabendo exatamente o que fazer, sem ter pensado conscientemente sobre isso? Isso é seu inconsciente trabalhando. O inventário noturno da prosperidade simplesmente direciona esse trabalho, que acontece de qualquer forma, para as áreas que mais importam para você. A prática tem 3 partes que levam no máximo 10 minutos. Primeiro, o exame financeiro do dia. O que você criou, o que consumiu, o que desperdiçou. Segundo, a identificação de padrões. Que comportamento financeiro se repetiu hoje que não deveria se repetir? Qual decisão foi tomada por medo em vez de por clareza? Terceiro, a intenção para amanhã. Qual é a coisa mais importante que você pode fazer amanhã para avançar na direção da prosperidade que quer construir? 10 minutos que alimentam 8 horas de processamento inconsciente. Esse é o melhor retorno sobre investimento de tempo que existe. Escreve nos comentários se isso ressoou. Minha mente trabalha pela minha prosperidade enquanto eu durmo. Número 2. O desapego que abre espaço para a abundância. Aqui está o paradoxo que destrói a relação financeira da maioria das pessoas e que os estoicos entenderam com uma clareza que parece quase cruel na sua precisão. Quanto mais desesperadamente você precisa de dinheiro, mais ele foge. Quanto mais você consegue estar genuinamente bem sem ele, mais naturalmente ele vem. Epicteto, que passou anos como escravo sem possuir absolutamente nada de material,
desenvolveu uma compreensão sobre desapego que vai muito além do que a maioria das pessoas entende quando ouve essa palavra. Ele não estava pregando indiferença ao dinheiro ou resignação com a pobreza. Estava descrevendo um estado interno muito específico, onde você quer muito a prosperidade, trabalha ativamente por ela, mas não precisa dela para se sentir seguro, completo e em paz. A diferença entre querer e precisar, quando se trata de dinheiro, é a diferença entre agir pela clareza ou agir pelo medo. Esse estado muda absolutamente tudo na forma como você age, decide e se apresenta para o mundo em situações financeiras. Quando você está desesperado por dinheiro, cada decisão financeira fica contaminada pelo medo. Você aceita acordos ruins porque tem medo de que não apareça nada melhor. Cobra menos do que deveria cobrar porque tem medo da rejeição e da perda do cliente. Investe de forma ansiosa e vende exatamente no momento errado, porque o medo do prejuízo fala mais alto que a análise racional. Apresenta suas habilidades e serviços com uma energia de desespero que as pessoas percebem mesmo quando você tenta esconder. O desespero contamina cada ponto de contato com o mundo financeiro com uma energia que sistematicamente produz resultados piores do que a situação real justificaria. Quando você pratica o desapego estoico, cada decisão financeira ganha uma qualidade diferente. Você negocia melhor porque pode genuinamente ir embora sem fechar um acordo ruim. E essa disposição é percebida e respeitada pela outra parte. Você cobra o que deveria cobrar, porque sua sobrevivência imediata não depende de nenhum cliente específico dizer sim. Você investe com paciência, porque não está desesperado por retorno imediato e, por isso, evita os erros de timing que destroem carteiras. Você apresenta suas habilidades com confiança genuína que atrai em vez de repelir. O exercício noturno que Sêneca praticava para cultivar esse desapego era o que ele chamava de pobreza voluntária mental. Antes de dormir, ele se perguntava de forma deliberada: se eu perdesse tudo amanhã, o que realmente me faria falta? E descobria invariavelmente que a lista era muito mais curta do que imaginava antes do exercício. Saúde para pensar e criar. Algumas relações genuínas que enriqueciam a vida. A capacidade de aprender e se adaptar. O resto era conforto, não necessidade. E perceber isso dissolvia o poder que a ameaça de perda tinha sobre suas decisões. Marco Aurélio praticava uma versão similar. Ele escreveu: não pense no que está faltando, mas no que você tem, e então imagine o quanto você seria grato se não o tivesse. Essa prática específica, feita consistentemente antes de dormir, dissolve a ansiedade financeira que distorce decisões com uma eficácia que nenhum conselho financeiro convencional consegue igualar, porque vai diretamente à raiz do problema, que não é a falta de dinheiro, mas a relação ansiosa com o dinheiro que produz as decisões que perpetuam a falta. Número 3. Programar a mente para reconhecer oportunidades. Marco Aurélio observou algo sobre a mente humana que a psicologia moderna confirmou com décadas de pesquisa e que tem implicações diretas e poderosas para sua prosperidade financeira. Você só vê o que sua mente está programada para ver. Não porque as outras coisas não existem, mas porque o cérebro filtra a realidade de acordo com o que considera relevante com base nos seus padrões habituais de pensamento e atenção. Isso é chamado de ativação do sistema reticular ativador ascendente, mas Epicteto descreveu o fenômeno com palavras muito mais simples e igualmente precisas. Os homens são perturbados não pelas coisas, mas pelas opiniões que têm sobre as coisas. E acrescento: os homens enriquecem não pelas oportunidades que existem, mas pelas que sua mente está treinada para reconhecer.
A pessoa programada para ver escassez e a pessoa programada para ver oportunidade caminham pelas mesmas ruas, frequentam os mesmos ambientes, conversam com as mesmas pessoas, leem as mesmas notícias e vivem literalmente na mesma realidade. E veem coisas completamente diferentes. Uma vê ameaças, obstáculos, razões para desistir e evidências de que o sucesso é para outros. A outra vê lacunas de mercado, problemas que alguém pagaria para resolver, conexões entre ideias que outros não fizeram, recursos disponíveis que outros não notaram. A diferença não é inteligência, é programação. E essa programação pode ser mudada deliberadamente. Os estoicos tinham uma prática específica para reprogramar esse filtro durante as horas de sono. Antes de dormir, Marco Aurélio passava alguns minutos revisando mentalmente possibilidades e oportunidades que havia observado durante o dia. Não para agir sobre elas agora, não para criar planos completos, mas para sinalizar intencionalmente ao seu inconsciente. Esse é o tipo de coisa que quero que você continue processando. Esse é o padrão que quero que você se torne mais hábil em reconhecer. Essas são as conexões que quero que você faça enquanto trabalha durante a noite. O resultado era que ele acordava frequentemente com insights sobre oportunidades que havia passado sem perceber conscientemente no dia anterior. Ou com conexões entre coisas que pareciam não relacionadas, mas que o sono havia conectado de formas que abriam caminhos novos. Seu inconsciente, trabalhando durante a noite com a instrução que havia recebido, havia feito em horas o que sua mente consciente ocupada não havia tido espaço para fazer em dias. Você pode praticar isso de uma forma muito simples e imediata. Antes de dormir, passe 2 a 3 minutos pensando especificamente em possibilidades que notou durante o dia. Uma habilidade sua que está sendo subutilizada. Um problema que você observou que outras pessoas estão pagando para resolver. Uma necessidade que você identificou que não está sendo atendida de forma satisfatória. Uma conexão entre duas coisas que ninguém combinou ainda. Não precisa ter a solução completa. Não precisa ter certeza de que é uma boa ideia. Só precisa apontar o foco do seu inconsciente na direção certa e deixar as 8 horas de processamento noturno fazer o trabalho de refinamento e conexão que você não consegue fazer com a mente consciente cansada ao final do dia. Com consistência ao longo de semanas e meses, esse hábito cria uma transformação visível na forma como você percebe o mundo ao seu redor. Oportunidades que sempre estiveram presentes começam a aparecer, onde antes havia apenas o familiar e o comum. Não porque o mundo mudou, mas porque o filtro da sua mente foi gradualmente reprogramado para reconhecer o que antes filtrava para fora. Comente: minha mente reconhece oportunidades que outros não veem. Número 4. O poder do sono sobre as decisões financeiras. Sêneca escreveu algo que deveria ser impresso e colocado na parede de todo investidor, empreendedor e profissional que toma decisões financeiras importantes. Nenhuma grande decisão deve ser tomada no calor do momento. Mas havia uma dimensão dessa instrução que vai além das emoções do momento e que Sêneca compreendia com profundidade. A qualidade do sono na noite anterior tem impacto direto e mensurável na qualidade de todas as decisões que você toma no dia seguinte. Estudos modernos com executivos e traders financeiros mostram que a privação de sono, mesmo parcial, compromete significativamente a capacidade de avaliar riscos, a tolerância à frustração nas negociações, a paciência para esperar o momento certo de agir e a criatividade na resolução de problemas financeiros complexos. Não porque a pessoa se torna menos inteligente, mas porque o córtex pré-frontal, a região do cérebro responsável pelo raciocínio complexo, pela avaliação de consequências de longo prazo e pelo controle de impulsos,
funciona de forma degradada quando privado de sono adequado. Isso significa que cada noite de sono ruim é literalmente um imposto cognitivo que você paga nas decisões financeiras do dia seguinte. Um imposto invisível, mas real. A compra por impulso que você não teria feito com a mente descansada. O investimento ansioso que você teria esperado o momento certo se não estivesse exausto. A negociação que você fechou abaixo do valor justo porque estava cansado demais para manter a posição por mais uma rodada. A oportunidade que passou porque sua mente sem recursos não conseguiu processar a informação rápido o suficiente. Marco Aurélio entendia isso de uma forma que o tornava fundamentalmente diferente da maioria dos líderes de sua época, que viam privação de sono como sinal de dedicação. Ele protegia seu sono com a mesma seriedade estratégica com que protegia suas fronteiras militares. Não porque era fraco ou preguiçoso, mas porque havia compreendido que a qualidade de sua liderança, de suas decisões e de sua capacidade de criar prosperidade para o império dependia diretamente da qualidade do seu descanso. A prática estoica para maximizar a qualidade do sono e, portanto, a qualidade das decisões financeiras do dia seguinte envolve criar o que poderíamos chamar de condições de excelência para o descanso. Temperatura do ambiente adequada para o sono profundo. Escuridão real que sinaliza ao sistema circadiano que é hora de produzir melatonina. Ausência de telas nas horas finais antes de dormir, porque a luz azul dos dispositivos suprime exatamente o hormônio que facilita o sono profundo. E mais importante que tudo, um estado mental de encerramento do dia que permite ao cérebro realmente soltar as preocupações e processar em vez de ruminar. Esse encerramento intencional do dia é o que os segredos seguintes vão explorar em detalhe. Número 5. Encerrar os ciclos financeiros abertos. Epicteto ensinava que pensamentos incompletos são como tarefas interrompidas no meio da execução. O cérebro humano tem uma tendência profunda e documentada de continuar processando o que ficou inacabado muito mais do que o que foi concluído. Psicólogos chamam isso de efeito Zeigarnik. Mas Epicteto descrevia o fenômeno de forma ainda mais precisa ao observar que a mente ansiosa não descansa enquanto há questões não resolvidas esperando atenção. Quando você vai dormir com múltiplos ciclos financeiros abertos, preocupações sem solução, decisões não tomadas, conversas difíceis sobre dinheiro que foram adiadas, contas que precisam ser pagas, mas que você não pensou em como, oportunidades que apareceram, mas que você não decidiu se vai perseguir. Seu cérebro tenta processar todos eles simultaneamente durante o sono. E esse processamento simultâneo de múltiplos itens ansiosos compromete profundamente a qualidade do descanso, reduz o sono profundo, onde a consolidação de memórias e a geração de insights acontecem, e você acorda mais cansado do que foi dormir. A solução estoica é elegante, prática e funciona com uma consistência que surpreende quem começa a praticá-la. Antes de dormir, você dedica 10 a 15 minutos a fechar deliberadamente cada ciclo financeiro aberto que puder fechar. E para os que não podem ser fechados agora, você cria um registro e uma intenção clara que sinaliza ao seu cérebro que pode soltar temporariamente até o momento em que a ação for possível. Na prática funciona assim. Você faz uma lista rápida de tudo que está ocupando espaço mental financeiro. A conta que vence em 3 dias. A proposta que está aguardando resposta. A decisão sobre aquele investimento que você está evitando tomar. A conversa sobre dinheiro que precisa ter com seu sócio ou cônjuge. O planejamento financeiro do próximo mês que ainda não começou. Para cada item, você faz uma de 2 coisas com precisão estoica. Se pode ser resolvido agora em menos de 2 minutos, resolve imediatamente.
Se não pode ser resolvido agora, você escreve especificamente a próxima ação que vai tomar sobre esse assunto e quando exatamente vai tomá-la. Não a solução completa, não o plano detalhado, apenas o próximo passo concreto e a data. Esse processo envia uma mensagem clara ao seu inconsciente. Esse assunto foi registrado, o próximo movimento está definido, você pode suspender o processamento ansioso agora porque há um plano. E o cérebro, que é fundamentalmente um sistema de resolução de problemas orientado à ação, consegue genuinamente soltar quando recebe essa confirmação de que o próximo passo está mapeado. Marco Aurélio fazia uma versão desse processo toda noite como parte do encerramento do seu dia de trabalho como imperador. Com dezenas de questões complexas sempre em aberto, a capacidade de fechar os ciclos deliberadamente antes de dormir era o que permitia que ele acordasse com a mente clara e descansada, necessária para governar com a sabedoria que seus registros históricos documentam. Escreva nos comentários. Eu solto as preocupações e acordo com as soluções. O número 6. A gratidão financeira que reprograma a abundância. Aqui está algo que a maioria das pessoas entende de forma superficial e por isso pratica de forma que não produz resultado real. Gratidão não é uma técnica de positividade para se sentir bem temporariamente. É uma reprogramação neural profunda e mensurável que muda literalmente os filtros através dos quais você percebe e age no mundo financeiro ao longo do tempo. Marco Aurélio, que poderia ter qualquer coisa que quisesse e que enfrentava crises que poderiam destruir qualquer mente menos preparada, começava e terminava cada dia com gratidão específica e deliberada, registrada em seu diário. Não genérica, não performática para impressionar leitores futuros, já que ele escrevia para si mesmo. Específica e honesta. Ele listava exatamente o que havia recebido naquele dia, exatamente quem havia contribuído para a sua vida, exatamente que recursos tinha disponíveis que poderia ter perdido e não perdeu. Essa especificidade é o elemento que separa gratidão real de ritual vazio que não produz resultado. Quando você é grato de forma genérica, seu cérebro trata isso como ruído de fundo sem conteúdo informacional relevante. Quando você é grato de forma específica, identificando exatamente o que recebeu, de quem e como isso afetou sua capacidade de criar e prosperar, o cérebro registra isso como informação concreta e começa a escanear ativamente o ambiente em busca de mais do mesmo tipo. O efeito financeiro direto disso é poderoso e documentável. Quando você pratica gratidão financeira específica toda noite, sua mente começa a notar recursos que tinha, mas não estava usando plenamente. Oportunidades que estavam disponíveis, mas invisíveis para um filtro focado na escassez. Habilidades que possui, mas estava subutilizando por falta de confiança. Conexões que poderia fazer, mas não havia feito porque a mente ansiosa não estava no estado receptivo para reconhecê-las. Sêneca descrevia esse fenômeno como olhos que aprenderam a ver riqueza onde antes viam apenas o comum e o ordinário. Não porque a riqueza apareceu do nada, mas porque o filtro da mente foi calibrado para reconhecê-la onde sempre havia estado, esperando por uma consciência treinada para percebê-la. A prática que você pode começar hoje à noite é simples, mas precisa de consistência para produzir o resultado que estamos descrevendo. Toda noite, antes de dormir, você identifica 3 coisas financeiras específicas pelas quais é genuinamente grato naquele dia. Não o que deveria ser grato segundo alguma régua externa. O que você é grato de verdade, de uma forma que você sente quando pensa sobre isso. Pode ser pequeno, uma habilidade específica que você usou hoje e que gerou valor. Um recurso que tinha disponível que permitiu que você fizesse algo que não conseguiria sem ele. Uma oportunidade que apareceu mesmo que você ainda não saiba se vai aproveitar. Uma conexão
que se fortaleceu e que pode abrir portas. Uma decisão que você tomou bem e que vai se revelar correta com o tempo. Com prática consistente ao longo de semanas, essa gratidão específica cria uma transformação na sua percepção da sua situação financeira atual, que tem impacto direto nas suas decisões e ações. Você para de agir a partir da escassez, que distorce e paralisa. Começa a agir a partir da abundância relativa que você realmente tem e que sua mente ansiosa estava filtrando sistematicamente para fora da sua percepção. Número 7. Visualização estoica da prosperidade. Existe uma diferença crucial entre a visualização que os estoicos praticavam e a versão popular que a maioria das pessoas conhece. A visualização popular instrui você a imaginar o resultado desejado com tanta vividez e emoção positiva que o universo vai trazê-lo até você. Os estoicos praticavam algo fundamentalmente diferente e comprovadamente mais poderoso na produção de resultados financeiros reais. Os estoicos praticavam 2 tipos complementares de visualização antes de dormir. E a combinação dos 2 criava um efeito que nenhum dos 2 produzia sozinho. O primeiro tipo era a visualização da pessoa que queriam se tornar, não das posses que queriam adquirir. Marco Aurélio não visualizava mais dinheiro ou territórios conquistados. Ele visualizava a versão de si mesmo que tomava as decisões que naturalmente levariam à prosperidade e à excelência. O líder com a clareza mental para reconhecer o que importa de verdade e o que é superficial. Com a disciplina para executar consistentemente, mesmo quando não havia motivação imediata. Com a sabedoria para distinguir o que cria valor duradouro do que apenas parece lucrativo no curto prazo. Com a paciência para deixar o processo se desenrolar sem interferir ansiosamente. Essa distinção fundamental muda completamente o efeito da visualização. Visualizar ter dinheiro não muda seu comportamento, porque a distância entre quem você é e a imagem do que você tem permanece intacta. Visualizar ser o tipo de pessoa que naturalmente atrai e mantém prosperidade muda cada microdecisão que você toma ao longo do dia, porque o padrão de referência para suas escolhas se alinha gradualmente com a imagem interna que você está cultivando. O segundo tipo de visualização estoica é o que eles chamavam de premeditatio malorum, a meditação antecipada sobre os cenários negativos possíveis. Antes de dormir, especialmente quando havia decisões financeiras importantes no horizonte, os estoicos visualizavam especificamente o que poderia dar errado, não para se paralisar pelo medo do pior cenário, mas para se preparar emocionalmente e estrategicamente para ele, e ao se preparar, dissolverem o poder que o medo do fracasso tinha sobre suas decisões. A lógica é elegante. Quando você visualiza o pior cenário possível de uma decisão financeira e se pergunta honestamente, se isso acontecer, consigo lidar? Consigo me recuperar? Consigo aprender com isso e reconstruir? E a resposta é sim. O medo perde o poder de paralisar. Você para de evitar riscos necessários por medo do que pode dar errado. Começa a tomar as decisões financeiras mais ousadas e alinhadas com seus objetivos reais, porque o medo do fracasso foi examinado, contextualizado e parcialmente dissolvido antes que pudesse travar a ação. Combine os 2 tipos de visualização estoica antes de dormir. 5 a 7 minutos visualizando quem você quer se tornar financeiramente, com que valores, que disciplinas, que clareza e que paciência. Mais 5 minutos examinando os riscos das suas decisões financeiras atuais e se preparando para os cenários adversos possíveis. 10 a 12 minutos que alimentam o inconsciente com material de alta qualidade para processar durante as horas de sono. Comente. Eu me preparo para a prosperidade enquanto durmo. Número 8. O silêncio que acelera a riqueza.
Sêneca observou algo sobre a relação entre silêncio e prosperidade que parece contraditório até você entender a lógica profunda por trás. As pessoas que mais falam sobre o que vão conquistar financeiramente, que anunciam seus planos nas redes sociais antes de executá-los, que buscam validação constante para cada passo da jornada, geralmente são as que menos constroem riqueza real. E as que acumulam prosperidade genuína ao longo do tempo raramente anunciam o que estão fazendo enquanto estão fazendo. Isso não é coincidência nem mistério. Há uma razão psicológica bem documentada por trás desse padrão. Quando você anuncia seus objetivos financeiros para outras pessoas e recebe a validação e o encorajamento delas, uma quantidade significativa da motivação para executar é consumida por essa validação antecipada. O cérebro recebe a dopamina do reconhecimento social e processa parcialmente o objetivo como se estivesse caminhando para a realização. A urgência interna de agir diminui. O desconforto produtivo que deveria impulsionar a execução é aliviado prematuramente pelo prazer da atenção. Mas o silêncio estoico sobre prosperidade vai muito além de não anunciar planos prematuramente. Inclui uma prática noturna específica que poucos conhecem e que tem impacto direto na qualidade do processamento mental durante o sono. A maioria das pessoas passa as últimas horas antes de dormir consumindo algum tipo de barulho contínuo. Redes sociais com seu fluxo interminável de informação fragmentada. Notícias que ativam o sistema de alerta do cérebro com ameaças e crises. Podcasts que ocupam a atenção auditiva enquanto o corpo deveria estar desacelerando. Televisão que mantém o sistema nervoso em estado de estimulação, quando deveria estar transitando para o descanso. Esse barulho constante até o momento de fechar os olhos não deixa a mente processar o que foi acumulado durante o dia. É como continuar adicionando dados a um sistema já sobrecarregado, sem nunca dar tempo para processar o que já entrou. O resultado é um sono superficial, onde a consolidação de memórias e a geração de insights, que acontecem principalmente nas fases mais profundas, são sistematicamente comprometidas. Sêneca reservava pelo menos 30 minutos de silêncio deliberado antes de dormir como uma prática inegociável. Não meditação formal com técnica específica, apenas silêncio consciente. Deixava a mente divagar sem direcionamento forçado, fazer as conexões que queria fazer, processar o que havia acumulado durante o dia, pousar nos pensamentos que precisavam de mais atenção e soltar os que não precisavam. Era frequentemente durante esse período de silêncio deliberado que chegavam os insights mais valiosos sobre suas atividades e decisões financeiras. Conexões entre informações que havia recebido durante a semana que, de repente, se tornavam visíveis. Soluções para problemas que haviam resistido a toda tentativa de resolução forçada durante o dia. Clareza sobre decisões que pareciam impossíveis de tomar enquanto havia barulho externo e interno ocupando o espaço onde essa clareza precisaria se formar. Número 9. A disciplina noturna que constrói fortuna. Epicteto dizia algo que poucos conseguem realmente internalizar sem resistência inicial. É impossível que um homem aprenda o que pensa que já sabe. E o que a maioria das pessoas pensa que já sabe sobre construir riqueza é que depende quase exclusivamente do que fazem durante o dia. Das horas trabalhadas, das decisões tomadas, dos contatos cultivados, das habilidades desenvolvidas. O que Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio sabiam e praticavam diariamente era que a noite é onde a vantagem invisível é construída ou desperdiçada, e que essa vantagem composta ao longo de meses e anos produz resultados que parecem inexplicáveis para quem não conhece o sistema por trás.
Imagina dois profissionais com habilidades e oportunidades essencialmente similares. O primeiro termina o dia exausto e descarregado. Processa o estresse rolando redes sociais por 2 horas, enquanto o sistema nervoso permanece ativado. Dorme mal com o sono interrompido por processamento ansioso de preocupações não resolvidas e acorda sem a clareza e os recursos cognitivos que o dia exige. O segundo encerra o dia com o inventário deliberado que vimos no primeiro segredo. Pratica o desapego e a gratidão dos segredos seguintes. Alimenta o inconsciente com as visualizações e intenções dos segredos 7 e 8. Cria silêncio suficiente para que a mente pouse e dorme profundamente, acordando com recursos cognitivos intactos e frequentemente com insights sobre os problemas que havia deixado para o inconsciente processar. Ao longo de um ano, a vantagem composta dessas noites diferentes é enorme e imensurável. Não porque o segundo profissional trabalhou mais horas, mas porque usou as mesmas horas de sono que todos têm disponíveis de forma radicalmente mais inteligente e intencional. A disciplina noturna estoica para a construção de prosperidade é um sistema integrado onde cada elemento reforça os outros. O encerramento financeiro do dia cria o espaço para o desapego. O desapego permite a gratidão genuína. A gratidão reprograma o filtro para reconhecer oportunidades. O reconhecimento de oportunidades alimenta visualizações mais ricas. As visualizações criam o estado mental que o silêncio aprofunda. E o silêncio permite que o sono processe tudo com a profundidade necessária para que os insights apareçam na manhã seguinte. A leitura intencional antes de dormir, que os 3 filósofos estoicos consideravam indispensável, completa o sistema, não para se entreter. Para alimentar a mente com ideias que o inconsciente poderia processar durante a noite e que expandiam a perspectiva sobre dinheiro, valor e oportunidade de formas que a experiência cotidiana sozinha não proporcionava. Sêneca escreveu: leia muito, mas não muitos livros. Um capítulo de algo que desafia seu pensamento sobre como criar valor e prosperidade, lido com atenção real e não como consumo automático, alimenta horas de processamento inconsciente de alta qualidade que se acumula em perspectiva e sabedoria ao longo do tempo. Escreva nos comentários: minha disciplina noturna constrói minha fortuna. Número 10. O sono como investimento de maior retorno. Este é o segredo final e o mais contraintuitivo de todos. E é o que mais profundamente separa quem constrói prosperidade real e duradoura de quem trabalha muito, se esforça genuinamente, mas não chega ao nível de resultado que o esforço deveria produzir. Marco Aurélio governava o maior império da história ocidental. Tomava decisões que afetavam dezenas de milhões de pessoas. Enfrentava crises militares, políticas, de saúde pública e de sucessão simultaneamente. Crises que exigiam clareza, sabedoria e capacidade de distinguir o essencial do urgente em condições de pressão extrema. E ele tratava o sono com a mesma seriedade estratégica que tratava as decisões de Estado mais importantes. Não porque era fraco, pelo motivo exatamente oposto. Ele havia compreendido, através de experiência direta e documentada em seus escritos, que cada hora de sono de qualidade tinha um retorno sobre o investimento que nenhuma hora adicional de trabalho acordado conseguia igualar ou aproximar. Uma mente genuinamente descansada toma decisões que uma mente exausta não consegue tomar nem com toda a inteligência do mundo. Reconhece oportunidades que uma mente cansada não enxerga mesmo com anos de experiência. Mantém a paciência e a posição nas negociações que uma mente esgotada abandona prematuramente. Cria soluções criativas para problemas complexos que uma mente sobrecarregada não consegue acessar por mais horas que dedique ao problema. Sêneca
foi ainda mais direto sobre a dimensão estratégica do descanso. Descanse. Isso não é rendição, é estratégia. Ele observava com uma combinação de tristeza e impaciência como pessoas talentosas e genuinamente dedicadas desperdiçavam seu potencial por um orgulho mal direcionado em dormir pouco, como se privação de sono fosse uma demonstração de seriedade e comprometimento, em vez do que realmente é. Um sabotador silencioso e sistemático de performance em todas as áreas que importam financeiramente. O sono de qualidade é um investimento com retorno composto que se acumula de forma invisível, mas poderosa, ao longo do tempo. Cada noite bem dormida, preparada pelos rituais que exploramos hoje, melhora a qualidade das decisões do dia seguinte. Decisões melhores criam resultados melhores. Resultados melhores criam mais oportunidades. Oportunidades bem aproveitadas criam a prosperidade que você está buscando. E prosperidade bem gerida, por uma mente que descansa adequadamente, se multiplica em vez de escorrer pelos dedos. O que os estoicos descobriram e o que a ciência moderna confirma é que não existe separação real entre descanso e produtividade quando se trata de construção de prosperidade ao longo do tempo. São partes do mesmo sistema integrado. E o sistema funciona em seu potencial máximo quando ambos recebem atenção e respeito iguais e deliberados. A pessoa que dorme bem, com a mente preparada pelos 10 rituais que exploramos hoje, tem uma vantagem real, mensurável e composta sobre quem dorme mal ou dorme sem intenção. Não como metáfora inspiracional, como realidade fisiológica e neurológica que se manifesta em cada decisão, cada conversa, cada oportunidade reconhecida ou perdida, cada negociação bem ou mal conduzida. O investimento mais importante que você pode fazer pela sua prosperidade não é numa ação específica, num curso, num negócio ou numa conexão. É nas condições que garantem que sua mente chegue em cada dia com os recursos cognitivos, a clareza de visão e a estabilidade emocional intactos para criar, decidir e agir no nível mais alto que você é capaz de sustentar. E esse investimento começa toda noite, quando você decide conscientemente como vai usar as próximas 8 horas que o universo coloca à sua disposição de forma completamente democrática. Todo mundo recebe as mesmas 8 horas. A diferença está no que cada um faz com elas. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto viveram em épocas, circunstâncias e níveis de riqueza material completamente diferentes. Um era o homem mais poderoso do mundo. Outro era um dos mais ricos. O terceiro era escravo e não possuía nada. Mas os três chegaram às mesmas conclusões fundamentais sobre a relação entre a mente, o sono e a prosperidade. A mente que você leva para o sono determina a mente com que você acorda. E a mente com que você acorda determina tudo que você cria, decide, reconhece e atrai durante o dia. Não como teoria abstrata, como mecanismo prático que opera com consistência matemática ao longo do tempo. Esses 10 segredos não são independentes. São partes de um sistema integrado, onde cada elemento prepara o terreno para o próximo e reforça o efeito de todos os outros. O inventário noturno alimenta o desapego. O desapego libera espaço para a programação de oportunidades. A programação de oportunidades melhora a qualidade das decisões. As decisões melhores criam resultados que alimentam a gratidão genuína. A gratidão reprograma o filtro para mais abundância. E o silêncio e o sono de qualidade processam e amplificam tudo isso durante as horas em que seu corpo descansa, mas sua mente trabalha pela sua prosperidade.
Quando você pratica os 10 de forma consistente, cria algo que nenhuma estratégia financeira convencional consegue criar sozinha. Uma vantagem que opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive e especialmente nas horas em que você não está conscientemente fazendo nada. Sua prosperidade não está apenas no que você faz durante o dia, está na qualidade da mente que você leva para cada dia. E essa qualidade é construída em grande parte no silêncio intencional das suas noites. Lembra de curtir esse vídeo e compartilhá-lo com alguém que trabalha muito, mas não vê a prosperidade crescer na proporção do esforço. Para selar essa sabedoria na sua vida, escreve nos comentários: minha mente trabalha pela minha prosperidade enquanto eu durmo. E se inscreve no canal para mais sabedoria que transforma cada área da sua vida. Até o próximo. Permaneça estoico, permaneça intencional e permaneça em construção mesmo enquanto descansa.